Olá a todos, Luiz Aurélio falando, 24 de novembro de 2022. Gente, eu vou fazer um áudio dirigido. Eu particularmente não ia nem gravar hoje, mas eu vou fazer um áudio dirigido porque as pessoas, elas precisam ser alertadas de certas situações e que, querendo ou não querendo, eu não consigo me calar diante de coisas que são injustas e que são, ao meu ver, uma verdadeira fraude. Tá, gente? Eu arrumo confusão, eu sou encrenqueiro mesmo, mas não é arrumar encrenca porque eu quero ser uma pessoa que gosta disso, mas sim, eu sou uma pessoa que não aceito coisas erradas. Então, estou comentando aqui sobre o contrato do pastor Luiz Queiroz. Bom, chegou ao meu conhecimento, dois documentos que ele passou para as pessoas assinarem. Um documento no qual pede as informações básicas, documento simples, sem nada demais, extremamente fraco, tá? Mas até aí, vamos dizer assim, que fosse necessário, vamos colocar dessa forma. Mas o segundo documento, o contrato, eu digo a todos, não assinem. Não assinem esse contrato. Eu vou explicar para vocês em detalhes por quê. Tá? Vocês não têm que acreditar em mim, consultem seus advogados, tá? Mas não precisa ser advogado. Eu não sou advogado, mas eu lido com contratos há muitos anos e já dei consultorias em algumas áreas que envolvem essa parte jurídica. Então eu tive que estudar muito sobre essa área. Tá? Eu vou dizer o óbvio. O óbvio, porque é só uma questão de bom senso, não precisa ser nem tão instruído para entender. Primeiro, esse contrato não tem valor nenhum. Nenhum, gente. Isso aqui é marapuca. Vou explicar por quê. Primeiro, vocês dariam um cheque em branco por uma pessoa? Primeiro passo é que vocês estão dando um cheque em branco. Um contrato incompleto, que não diz o objeto do contrato, só isso já perdeu valor. Se você não tem um objeto do contrato, mostrando o que ele vale, só nisso ele já não tem valor. Um contrato decente tem que ser um contrato que mostra objeto. Esse aqui já não tem dados, não tem objeto, não tem o pagador, tem uma parte lá que aparece em branco. É um contrato amador que com certeza não foi advogado que fez. Porque, sinceramente, se algum advogado fez isso, ele deveria ter vergonha de ter feito uma coisa dessa. E vou explicar em vários aspectos por quê. Primeiro, vocês estão assinando um cheque em branco, numa parte lá que diz que ele não coloca quanto vocês vão ganhar. Opa, pera um pouquinho, vocês fizeram um negócio. Então, se está lá em percentual, ele pode colocar 0,00000000001%, que vai dar para comprar um chiclete, e vocês estão dizendo que esse é o valor do contrato. Porque vocês estão assinando um documento no qual, além de ter um monte de irregularidade, está dando poder a ele colocar o valor que ele quiser. Vamos lembrar que o pastor Luiz é aquele mesmo que as pessoas entram no PV reclamando e ele bloqueia as pessoas. Ele não atende as pessoas, ele bloqueia as pessoas. Tem gente aí querendo 20 mil reais de volta e simplesmente ele bloqueou as pessoas e não devolve o dinheiro. E aí vocês vão assinar um cheque em branco para uma pessoa desse porte? Tá? E só para ressaltar, pastor Luiz tem anotação aí de gestor na redenção. Já tive essa informação. Tá? Então, gente, o que acontece? Isso aqui não vale nada. Outra coisa, ele dizendo, reconheçam firma digital. Gente, peraí, quando você faz o reconhecimento de uma firma digital, o sistema ele bloqueia aquilo que você assinou. Você grava em PDF
e ele trava em PDF. Se tiver qualquer alteração, perdeu o valor. Porque está dizendo que houve fraude. Qualquer alteração num documento é considerado fraude. Só que se ele quer colocar os dados depois, já é considerado fraude. A sua assinatura perdeu valor. Gente, é um show de horrores esse contrato. Sabe, desculpa, eu sei que muitas pessoas aí vão ficar frustradas com o que eu estou falando. Tá? Inclusive, dá para perceber nitidamente que ele pegou um texto em espanhol, jogou no Google Tradutor, tá? O Google Tradutor traduziu as palavras ao pé da letra, tanto que tem termos lá absurdos. Não existe enquadramento ético nesse contrato. Todo contrato, gente, ele vem com alinhamento, ele vem tudo certinho. Aqui tem um monte de irregularidades, um trabalho super amador, tá? E outra coisa totalmente absurda, que no contrato está dizendo assim: irrevogável SFA, contrato de subtaxa. Gente, taxa é pagamento que você deve. Taxa é quando você deve para algum lugar. Não é comissionamento, não é participação. Gente, ele está falando para vocês pagarem taxa. Isso é aquela famosa tradução do Google que segue ao pé da letra. Entendeu, gente? Então, nem a palavra taxa está correta nesse contrato, porque taxa é pagamento de alguma coisa para alguma instituição. Ele deveria ser um contrato de participação, contrato de comissionamento, contrato de doação. Isso sim seria a palavra correta para estar nesse documento, jamais a palavra taxa. E olha, gente, que eu estou sintetizando, porque tem mais um monte de coisa que eu poderia citar aqui nesse contrato. Este contrato não vale nada, gente. Então eu oriento a vocês a não assinar esse contrato, exigir um documento oficial. Nós estamos falando de operações financeiras internacionais, aonde uma vírgula errada para completamente qualquer processo. Isso é muito sério, ainda mais nesses valores astronômicos no qual nós estamos lidando. É de uma irresponsabilidade do pastor Luiz. Bom, mais uma, né? Mais uma irresponsabilidade do pastor Luiz. Eu sei que ele vai chegar e vai me xingar, como ele já fez, que ele vai ficar gravando áudios para me atacar, me ofender. Pastor Luiz, sinceramente, suas palavras para mim não valem de nada. Não valem de nada. Seja uma pessoa correta. Isso aqui é uma tentativa de iludir as pessoas. Isso aqui não tem valor nenhum. Tá? Mas, gente, vocês não precisam acreditar em mim, não. Apresenta isso para um advogado. Apresenta para um advogado, que o advogado vai rir da cara de vocês. Isso também se não for um advogado omisso, né? Porque tem uns advogados aí que vão olhar e não vão falar nada. Isso aqui não vale nada. Se não tem objeto, não tem código, não tem valor que você vai receber. Gente, não tem informação nenhuma. É um cheque em branco que não tem valor, porque na hora que for colocado a questão da tua assinatura digital, qualquer alteração sobre o documento já invalidou a sua assinatura digital. Então, gente, eu sei que não são tantas pessoas que escutam os meus áudios que participam dessa operação do pastor Luiz. Mas é importante que todo mundo entenda que nós estamos fazendo algo muito sério. Isso aqui é normatizado pelo GESARA, é normatizado pelos bancos centrais. Gente, isso é de uma rigidez astronômica, principalmente quando envolve esses valores. Nós estamos falando de Banco Central, gente. São operações financeiras internacionais. Então, não adianta apresentar um papel desse
que não tem valor nenhum, que só vai fazer vocês irem para o cartório, caso vocês não façam digitalmente, tá? Se bobear, o cartorário vai olhar isso aqui e não vai nem aceitar fazer o reconhecimento de firma, porque está tudo incompleto. Tá, gente? Quem já passou por esse problema sabe o que eu estou falando. Tá ok? Então, mais uma vez, eu venho aqui a público arrumar confusão, quer dizer, alertar vocês. Eu brinco assim, porque eu sei que eu arrumo confusão fazendo isso, mas eu não consigo me calar para coisas erradas. Daqui a pouco ele vai pegar e vai mandar todo mundo fazer isso daí, e vai pegar e mandar mais para frente, se mandar, aí vai mandar um documento decente. Sabe, gente, no mínimo o documento tem que vir com objeto, tem que vir com quanto você vai receber, tem que vir com todas as caracterizações corretas. Para você ter um exemplo, eu bati o olho rápido no documento, eu não vi onde é julgado caso haja algum problema. Porque numa situação dessa tinha que ser no ICC, Câmara de Comércio de Paris. Ali foi juntar um monte de informações soltas de uma pessoa despreparada para montar um documento que não tem valor nenhum. Então, gente, para vocês, as milhares de pessoas que acreditaram na operação do pastor Osório, sejam firmes com ele, porque isso não vale nada. Não perca o tempo de vocês indo reconhecer firma num documento que não vale nada. Vocês vão dar um cheque em branco para uma pessoa que na hora que você reclama, ele bloqueia você no grupo do WhatsApp? Então vocês pensem aí. Eu acho que a minha responsabilidade aqui é meio ser o fiel da balança. E quando acontecer uma coisa assim, eu tenho que meter a boca. Tá? Não é a primeira vez que eu já alertei sobre a postura dessa pessoa. Tá? Mas fica aqui o meu alerta, porque isso aqui é gritante demais. Só vai fazer vocês perderem o tempo de vocês por uma coisa que não vale nada. Tá? Volto a dizer, documento correto tem que ser, tá? Porque eu vou dar um exemplo, o contrato da Ana Félix. Ali é um documento extremamente correto. Tem o objeto, tem as pessoas, o reconhecimento de firma eletrônico, mas está no lugar certo. O documento ele fica travado. Depois que tudo está preenchido, você assina um documento dizendo, eu aceito isso aqui, está pronto o contrato. É o jeito certo, é que todos os contratos deveriam ser assim. É o jeito certo. Tá? Então, infelizmente, essa situação aqui é desagradável, tá? Mas eu tenho que dar esse alerta a vocês, eu não aguento ficar de boca fechada vendo um absurdo desse. Tá? Infelizmente, aquela coisa. Quem é correto, age de forma correta. Não adianta querer xingar, falar besteira, tem que ser correto, tá? Eu sei que eu vou sofrer ofensas, como eu já recebi no passado. E, gente, na boa, não muda a minha vida em nada, tá? Claro que o pensamento tem poder. Por isso que eu agradeço as orações, quando vocês fazem para mim. Agradeço muito, porque esse pensamento tem muito poder. E eu tenho certeza que eu tenho mais pessoas que gostam do que eu falo, do que eventualmente algumas pessoas que não gostam, quando eu chego e atrapalho, sabe, atitudes aí erradas, porque eu chego e falo mesmo. Gente, o que é certo, seria tão bom se todo mundo agisse de forma correta. Existe espaço para isso. Eu coloquei, inclusive, na minha comunidade um áudio da Ana Félix, que ela estava até comentando que foi passado o e-mail dela e foi passado o WhatsApp. E aí um monte de gente entrando, falando um monte de bobagem. E aí simplesmente quando ela falaram assim, o meu contrato não chegou. Aí ela perguntou, me manda a lâmina do que você pagou, que eu vou verificar para você, é obrigação dela. Aí simplesmente o que acontece? Que a pessoa bloqueava. Quer dizer, não tinha operação nenhuma, não participava de nenhuma operação. Parece que foi uns 20 ou 30
fizeram isso. Gente, isso é de um baixo nível. Querer tumultuar a operação de outra pessoa. Em vez de nós unirmos força, que nem ela falou, gente, entrem, se tornem gestores, tudo oficial da redenção. Vamos colocar os contratos de todo mundo registrados na redenção. Você vai levar isso para o banco. Tudo uma coisa muito séria, muito certa. É o caminho, gente. Vamos nos unir para fazer a coisa que é certa. Sabe, acabou o tempo. Agora nós estamos na iminência de receber. E vai ter situações aqui que vêm para atrapalhar. Ou para vender mais aporte, né? Eu não duvido nada que esse contrato aí que o pastor Luiz lançou é só uma forma aí de querer aumentar os aportes que ele está vendendo. Um documento que não vale nada. Tá, gente? Desculpa a minha indignação. Eu não consigo ver essas coisas ficar calado. Isso tem a ver com a minha personalidade. Eu acho que eu sempre sigo aquela frase: quando os homens de bem se calam, o mal predomina. Para mim, ver esse contrato é extremamente fácil, até ridículo, mas porque eu lido com isso. Eu tenho certeza que as pessoas mais humildes não têm noção do que eu estou falando, tá? Mas eu posso deixar claro para vocês. Pega o exemplo do contrato da Ana Félix e pega o exemplo desse contrato. Vocês vão ver a diferença absurda das coisas. Tem muito contrato bom, gente. Eu já li vários contratos de outros gestores que são muito bons. Sabe? Contratos corretos. Você entendeu? Não isso que foi apresentado. Tá bom, gente? Desculpa a minha indignação, mas eu acho que se Deus me escolheu para fazer esse tipo de intervenção, sabe, eu não posso me calar. Tá? Volto a dizer, eu não estou dando uma de advogado, não sou, mas é só princípio básico de qualquer contrato, é o primeiro instrumento. Esse contrato é lastreado no quê? Não tem. Quanto você vai ganhar? Não tem. Qual é a pessoa que vai resolver qualquer conflito? Não tem. Quem é o pagador? Não tem. Qual é o código de operação que baliza essa operação? Não tem. Gente, não tem o básico. Simples assim. Qualquer contrato, tem muitos contratos que são ótimos, tá? E todos esses contratos têm esses princípios básicos. Qual é o instrumento? Quanto você vai ganhar? É princípio básico, gente. Quanto você vai ganhar? De dúvidas, qual é o organismo que vai resolver? Você entendeu, gente? É básico isso de qualquer contrato, tá? Então segue aqui meu alerta. Barulho de fundo é chuva, tá, gente? Estou num lugar onde agora está chovendo, por isso que está esse barulho aqui de fundo. Mas segue aí a minha dica. Vamos ficar atentos a essas coisas. Tudo é muito sério. O sistema de Zara é extremamente sério. Tá? Nós não estamos aqui falando de poucos valores. Nós estamos falando de valores surreais. Eu sei que muitas vezes, nesse meio, a gente se acostuma a falar de coisas assim como se milhão, bilhão, trilhão fosse trocado de pão. E não é, gente. São valores astronômicos. Se você receber hoje 1 milhão, você já é uma pessoa milionária. E se você tiver muito equilíbrio emocional, você multiplica esses valores com muito trabalho. Porque é com trabalho que a gente conquista as coisas. Eu gosto de dizer que o Gesar é oportunidade. É aquela oportunidade que a vida nos dá, aquele presente que Deus nos dá para os fortes. Então, se nós estamos tendo esse presente é um presente muito sério. Tá, gente? Eu tenho certeza aí que muitos advogados, desembargadores, procuradores, delegados, juízes que estão ouvindo meu áudio agora,
com certeza sabe que eu falei o básico, tá, gente? Então, assim, vamos sempre pautar pela verdade, honestidade e objetivo. Nosso objetivo é um negócio. O nosso coração são os projetos humanitários e ajudar as pessoas. Mas isso aqui é regulamentado por regras do Banco Central, regras do GESARA, do Sistema Quântico, do FMI. Gente, isso aqui envolve tantos órgãos, envolve os países. Os países. Isso aqui é uma ação governamental barra militar. É extremamente séria. Não dá para ser tratado de forma tão amadora. Tá bom, gente? Então, desculpa, é um pouco de indignação e também de alerta, tá? Quem está na operação do Pastor Luiz deve exigir documentos totalmente preenchidos, no mínimo, e documentos de verdade. Sabe, desculpa quem montou isso daí, que para mim não tem conhecimento jurídico, ou se tem, está totalmente perdido, porque pegar um textozinho da internet, traduzir no Google, porque é o que está nitidamente demonstrado, traduzir no Google e dizer que isso aqui é um documento sério, e fazer milhares de pessoas gastarem tempo e dinheiro para assinar um documento que não vai valer nada, eu acho que isso é muito, muito complicado para as pessoas, e eu não vou deixar as pessoas serem feitas de idiotas. A minha missão é alertar, tá? Volto a dizer, não precisa acreditar em mim, leva para um advogado, quem estiver duvidando das minhas palavras. E Pastor Luiz, faz um trabalho digno, as pessoas merecem isso. Se você quer apresentar um contrato, e você tem uma parceria com alguém que necessita desse contrato, que é o correto perante as pessoas, faz um contrato correto. Faz um correto. Algo que seja válido. Não esse documento sem informação nenhuma. Isso não vale nada. Tá? Eu acho que se a gente quer fazer um trabalho sério, tem tanta gente fazendo trabalho sério. Eu demorei muito para poder indicar para vocês, por exemplo, a Ana Félix, porque eu fui em cima de um contrato muito sério. Eu analisei friamente todas as informações, inclusive fui conhecê-la pessoalmente, antes de abrir minha boca para indicar para vocês. Eu sei o peso da minha responsabilidade. Gente, eu fiz isso, sinceramente, porque eu comecei a ver muita operação errada, muita coisa que a gente não sabe se vai pagar ou não. E eu vi muitas pessoas que estavam investindo só em operações que a gente não sabe se vai pagar. Isso está lidando com os sonhos de vocês, com a esperança de vocês. Então, eu tive muito receio de muitas pessoas não receberem, por isso que eu fui atrás de alguém que fosse sério, para que as pessoas que escutam meus áudios possam ter segurança de realmente fazer parte do GESARA, realmente receberem os seus valores. Sabe, eu acho que isso fez que eu dormisse em paz. Porque eu já estava me incomodando já fazia muito tempo, quando as pessoas mandavam para mim documentos, falando de pessoas, contando certas histórias, e eu estava vendo, opa, ali não vai sair nada. Aí eu comecei a perceber que muita gente ia ser roubada. E isso estava me incomodando pra caramba. Gente, vocês não fazem ideia do quanto isso estava me incomodando. Até o momento que eu tomei a iniciativa de ir atrás e analisar todas as pessoas que eu tinha acesso. Eu tenho uma outra operação, por exemplo, que é maravilhosa, só que não emite contrato, mesmo sendo maravilhosa. Eu optei por não optei por não oferecer essa. Eu optei por oferecer uma que desse mais tranquilidade e estabilidade para vocês, que também fosse maravilhosa. E diga-se de passagem, apostamos no cavalo certo. Tanto que apareceu essa questão aí da operação, dos pagamentos serem feitos em Zurique, pagando no Brasil, direto na conta no Brasil, uma operação paga lá fora. Então, gente, é aquela história. Eu fico muito feliz
de ter apostado na pessoa correta. Ela mostrou ser correta, tanto que foi agraciada pela redenção, para poder estar representando também operações internacionais no Brasil. Então, gente, é aquela história. A gente tem que saber com quem a gente anda. Tá? E não estou puxando o saco da Ana Félix, não. Eu não preciso disso. Eu estou sendo apenas extremamente sincero, como eu sempre sou. Tá? O que é certo, o que é errado, errado. Quando eu tenho que falar, eu vou falar. E eu gosto de falar na cara, como eu gosto que as pessoas falem na minha cara também. Mas falem coisas com fundamento. Não adianta simplesmente atacar. Porque existem algumas técnicas, gente, que algumas pessoas fazem, que é o seguinte. Às vezes você está completamente certo naquilo que você está falando para alguém. Você está correto. É uma dica de vida, tá? Você está correto. Alguém vem, tenta te prejudicar. Dentro da ideologia ou do caráter mesmo. Aquela lei do Gerson, né? Todo mundo quer levar vantagem em cima de qualquer coisa. Tá? E é uma técnica marxista, inclusive, que diz o seguinte: quando você vai conversar com alguém e você não tem argumento, que é o que muita gente faz, tá? O que a pessoa faz? Ela te ataca. Vamos supor que você pegou uma pessoa te roubando. Aí você chegou para essa pessoa e começa a falar para ela: poxa, eu peguei você roubando, você pode ter filmado isso. Tá aqui, você me roubou, tá aqui filmado, tal. O que a pessoa faz? A maior parte não pede desculpas, não se redime. Não, ela acha até que ela tá certa. Por incrível que pareça, tem gente que rouba você e acha que tá certo por te roubar. Você trabalhou, você lutou, e essa pessoa quer receber tudo de graça, fácil. E aí ela te rouba, você pega ela roubando, aí quando você vai conversar com essa pessoa, o que ela faz? Ela te ataca. Aí ela começa a te ofender, ela começa a te atacar. Por quê? Porque não tem argumento. É uma técnica marxista. Marxista, acho que a palavra certa é essa. Tá? E outra, acusa os outros de fazer aquilo que a pessoa faz. Então ela é capaz de chamar você de ladrão. Ela roubou você, mas ela vai chamar você de ladrão. Por quê? Porque é uma maneira de desviar o foco da realidade. A gente sabe muito bem como acontece. Então a pessoa pega, ela começa a te atacar, porque ela não tem argumento, ela está errada, mas ela desvia o foco, começa a te atacar. Daqui a pouco ela te roubou, ela está chamando você de ladrão, ou de ladra. Então assim, gente, isso aqui são técnicas muito, infelizmente, normais para certas pessoas, que nem, por exemplo, eu tenho certeza que o pastor Luiz vai ficar me ofendendo, ele vai ficar me atacando, como ele já fez no passado, aí ele vai ficar me xingando, porque não tem argumento. Então quando a pessoa não tem argumento, ela está errada e não tem argumento, em vez de tentar vir e mostrar, não, o Luiz está errado por causa disso, não vai fazer isso porque não tem defesa esse contrato. Está faltando o básico de qualquer contrato. Mas a tendência qual é? Ele pegar e ficar me atacando. Essas são as técnicas que as pessoas fazem. Ou, em certas situações, começa a rir da tua cara. Começa com risadinha. Tá? Eu vi uma frase, eu não sei se é do Olavo, acho que é Olavo de Carvalho, que ele dizia uma frase o seguinte: a risadinha é a desculpa das putas. Tá? Acho que é o Olavo de Carvalho que falou isso. Tá, gente? Sem atacar ninguém, eu não estou falando isso para ofender ninguém. Eu só estou dando um exemplo, um comparativo do que foi visto, falado. É que eu vi recentemente no Face, achei interessante a colocação. Então tem muita gente que simplesmente vem e estão errados e começa aquelas risadinhas sem graça. Olha para tua cara e não fala nada. Gente, quando a gente está confrontando alguém, você está certo, você tem que continuar confrontando. Porque você está com a razão. Inclusive,
uma das coisas muito comuns, tem muita gente que apronta pra caramba no dia a dia, na rua, e fazem coisas absurdas, só que, como ninguém confronta essas pessoas, elas continuam fazendo, e com essa brincadeira tá até te roubando. Eu posso citar vários exemplos referentes a isso. E aí quando você é firme, você vai lá e você briga com a pessoa, opa, pode parar, tá errado. Pode parar, isso não está correto. E você começa a falar grosso com a pessoa, gente, você pode ter 1,60 m, a pessoa ter quase 2 metros de altura. Se ela estiver errada, se a pessoa estiver errada, gente, ela sabe que ela está errada. Ela às vezes vai ficar até quieta, porque ela sabe que ela está errada. Só que ela se usa do tamanho para causar aquela falsa sensação de medo, e aí simplesmente as pessoas abaixam e aceitam tudo que é errado. Gente, eu já vi tanta situação assim, eu já bati de frente tantas vezes, eu ganhei todas, porque todas as vezes que eu entrei porque estava certo. Se eu estiver errado ou meio na dúvida, eu não entro. Porque eu também não posso passar uma situação na qual eu esteja errado. Na dúvida, eu prefiro perguntar. Porque eu não sou dono da verdade. Eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Mas todas as vezes que eu tive certeza e eu entrei firme e discuti com as pessoas, o que acontece? Praticamente todas as vezes as pessoas tiveram que abaixar a cabeça porque estavam erradas. E como elas não estão acostumadas a serem confrontadas, elas continuaram fazendo isso em cima das outras pessoas. Então, gente, a vida é assim. Se você abaixar muito a cabeça, as pessoas deitam e rolam em cima de você. Só que existem muitas técnicas, muitos gatilhos que fazem esse tipo de situação. Então, a vida, vocês têm que tomar muito cuidado para não serem feitos de bobos, enganados. E muitas vezes as pessoas chegam para vocês e iludem, mentem na sua cara. Mexem com a sua vaidade. Eu estava conversando com um amigo que ele estava me contando sobre um livro, falando sobre gatilhos de venda. Eu gosto de aprender de tudo, né, gente? E ele falou algumas coisas que eu achei extremamente interessante, tá? E dentre essas coisas, ele falou assim: uma técnica de venda é quando você chega numa loja, você está às vezes olhando aquela coisa que é a mais cara. Teu dinheiro não dá para comprar aquilo. Só que você tem uma outra coisa, às vezes, que é mais barato e faz a mesma coisa. É o marketing. Às vezes você tem telefones celulares, por exemplo, muito melhores, só que não tem tanta propaganda, e aí, consequentemente, ele não é exposto como um produto bom. Mas, gente, tudo que é eletrônico, quando vocês forem comprar, vocês têm que se basear na seguinte situação. Primeiro, o equipamento que está dentro. Às vezes você pode pegar de uma marca meio estranha, mas os equipamentos dentro são maravilhosos e muito mais barato. Aí você pega uma marca super conhecida, muito mais caro, você está pagando uma marca. Só que as grandes empresas, elas não produzem nada. Elas compram e montam. Entendeu, gente? É aí que está o grande lance. E coloca a marca dela. Claro que quando você sabe que essa empresa ela não te dá um bom atendimento, quando você tem algum problema, aí realmente não é bom partir por esse princípio. Tá? Tem algumas empresas, às vezes, que o atendimento dela é ruim. Mas internamente os produtos são bons, então você coloca numa balança. Tá? Vou citar um exemplo. Eu estou fugindo um pouquinho, mas eu volto, tá, gente? Não se preocupa, não. Eu sou bem lógico nas minhas colocações. Houve uma época onde tinha uma camisa polo, que ela foi espalhada assim, vamos dizer assim, em grande quantidade. Gente, o fabricante era o mesmo da camisa. Só mudava o logotipo
da loja. O mesmo material, a mesma camisa. Tinha umas 5 lojas diferentes que estavam vendendo o mesmo produto. Gente, a variação de preço era enorme. Só por causa do logotipo que ia em cada camiseta, que era o logotipo da loja. E o preço era absurdo, a diferença. E era o mesmo fabricante. Era tão nítido, gente, que era ridículo. Você via que era o mesmo produto, só mudava a etiquetinha lá. Aí eu pergunto, vale a pena? Vale a pena só para usar uma etiquetinha de uma Lacoste, por exemplo, pagar 2 vezes o valor? 3? Então, gente, eu vi já isso acontecer, são coisas que nos enganam. Isso são técnicas de venda, de marketing. Tá? Voltando para a questão de como nós somos muitas vezes enganados. As pessoas chegam para nós normalmente e dizem o seguinte: quando você está vendo um produto mais caro, e esse produto, ele muitas vezes é só um luxo que você não precisa. Mas, às vezes o bolso fala assim, ó, não dá para comprar esse agora, dá para comprar um outro mais barato, que vai ter as mesmas qualidades, as mesmas coisas de marca diferente. Eu aprendi uma coisa a nível de eletrônico, gente. Se no primeiro mês não der problema, você vai ter um produto por anos. E computador é a primeira semana. Se na primeira semana você não tiver nenhum tipo de problema no computador, no celular, esquece que você não vai ter problema de jeito nenhum. A coisa mais rara do mundo é te dar problema. Então, às vezes, é aquela história, você paga a marca. O produto é melhor? Não, não é melhor. O que está dentro do produto é igual a todas as marcas. Mas você vai pagar o quê? O marketing. E isso é uma maneira de enganar você. Tá? Então, gente, coloca na balança aí, quando vocês forem comprar alguma coisa. Veja as resenhas das pessoas, o que elas comentam, sabe, no Google, por exemplo. Querem fazer pesquisas? Em vez de entrar no Google, entra num aplicativo, num canal de busca, chamado DuckDuckGo. Aparece um patinho. Tá? Esse aí, ele é ótimo, se vocês puderem baixar o browser, até por segurança, abaixe o browser dele. Browser é aquele programinha que você entra na internet, tipo o Windows Explorer, Internet Explorer, o Chrome, é tipo um programinha assim, abaixo do DuckDuckGo. Por quê? Porque quando você começa a navegar, ele impede que você seja, vamos dizer assim, rastreado nas coisas que você está fazendo. Quantas vezes você pode falar perto de um telefone, por exemplo, que você quer ir ao dentista? Aí quando você abrir o seu Facebook, vai aparecer um monte de coisa de dentista. Porque o Google, do teu aparelho telefônico, escuta tudo que você está falando. Olha que perigo, gente. Por isso que existe muito hackeamento que dá informações sobre isso. Outro ponto importante para todos vocês, tá? Abram contas de e-mail num e-mail suíço chamado Proton Mail. PRONMAIL.com. Proton e-mail, gente, é o e-mail mais seguro do mundo hoje. E ainda você pode aumentar o nível de criptografia dele. É gratuito. Tá, gente? Então você pode baixar no celular o aplicativo deles em português. É o e-mail mais seguro que tem para nós. Principalmente operações financeiras. Todo mundo usa esse aplicativo. Tá ok, gente? São dicas importantes que nós temos que estar muito atentos a essas coisas. Gente, são coisas fáceis de fazer. Outra coisa, uma outra dica aí para o pessoal mais velho, vamos dizer assim.
aprendam as coisas. Aprendam, não sejam dependentes. Não é só para velho não, viu? Tem gente mais jovem também que faz isso. Não sejam dependentes dos outros. Não sejam. Quando vocês tiverem que fazer alguma coisa de banco, aprenda. Senhor, senhora, nós que somos mais velhos, nós temos a capacidade de aprender para o resto da vida. Aprendam. Não fiquem dependentes de filhos, de sobrinhos, de técnicos de informática. Gente, aprendam. Vão lá nos tutoriais do YouTube e quando você não souber alguma coisa, pergunta como fazer. Lá, gente, a gente aprende coisa pra caramba. Tá? Vão lá nos tutoriais, aprendam essas coisas, tudo, gente, tudo. Não sejam refém do conhecimento dos outros o tempo inteiro. Claro, vocês não vão ter que ser especialistas em montar alarme, por exemplo. Mas pelo menos mexer no teu celular, mexer no banco. Gente, aprendam tudo isso. Coloquem antivírus nos teus celulares. Eu particularmente indico o Kaspersky. Gente, é baratinho a licença dele. Tá? Coloque um Kaspersky, é um dos melhores antivírus. Outra coisa, existem programas de VPN, tá? Para quem não sabe o que é um VPN, é um programa que esconde o teu ID, aliás, o teu IP. O IP é o endereço eletrônico seu, do teu celular, da tua internet, vamos colocar assim. Tá? Tem VPNs gratuitos, tá? Que são excelentes. Por exemplo, eu particularmente uso. Hoje, que ele muda, eu estou usando com o perfil da Holanda. Só é engraçado que quando a gente entra no YouTube, começa a vir vídeos lá, propaganda da Holanda. Tá, gente? Mas fora isso, é uma segurança a mais para vocês navegarem. Tá? Aumentem a segurança de vocês. E é gratuito. Tá? Baixei na Play Store. Tá bom, gente? VPN. Que muda o VPN. Então, o que acontece? O que eu quero mostrar para vocês? Aprendam, não aceite passivamente o que as pessoas falam para vocês. Exija o que é de vocês. Vocês são merecedores. Vocês são merecedores de coisas maravilhosas, tanto que vocês estão no Jezara. Mas vocês têm que aprender a tomar rédea da vida de vocês e puxar a rédea. É vocês que mandam no seu destino. Ou vocês vão deixar na mão das outras pessoas, dos outros? O destino é seu. Tem uma frase que eu acho muito legal que diz o seguinte: não chame de destino as consequências das suas escolhas. Não chame de destino as consequências das suas escolhas. Porque mesmo quando uma pessoa ela quer te enganar, você escolhe acreditar ou não. Se está na dúvida, vai pesquisar. Pergunta para outras pessoas. Você não é obrigado a dar respostas rápidas para ninguém. Mesmo aquele vendedor que chega para você e você está em dúvida se você quer comprar alguma coisa ou não, ele vai sempre chegar para você e dizer assim: não, é a última peça. Olha, eu estou olhando aqui no meu estoque, é a última peça. Gente, isso é tudo teatro. Ele é capaz de chegar ainda com uma etiqueta escrito reservado e falar assim para você: olha, essa peça aqui que é maravilhosa, é a última peça, tipo, compre rápido. Mas às vezes você tem que pensar se é aquilo que você realmente quer, se é aquilo que é melhor, se você não encontra mais barato em outra loja. E aí o que o vendedor faz para você? Ele fala assim: não, olha, essa aqui é a última peça, saiu demais, esse produto é maravilhoso. Ele já entra com o carrinho junto com aquela peça, com papel escrito reservado. Ele tira na sua cara e fala assim: não, olha, estava reservado para outra pessoa, mas a pessoa não veio comprar, isso aqui estava esperando você. E aí você compra.
Tem mais uns 300 produtos desse no estoque. Mas o vendedor fez isso lá para te enganar, para te ludibriar, para te convencer a comprar algo que muitas vezes você vai se arrepender. Então, quando você tiver uma decisão para você tomar, não aceite ser influenciado por nada. Por nada. Eu lembro uma vez que eu particularmente estava no final de ano, eu estava comprando uma televisão para a ONG física que eu tive, tá? Dinheiro meu, nunca pedi dinheiro para ninguém nesse sentido. Tive a ajuda de algumas pessoas, mas era um grupo que trabalhou conosco. E aí eu fui fazer a compra da TV e eu acabei não conseguindo comprar, porque eu quis pesquisar mais. Aí eu perdi aquela oferta maravilhosa que estava sendo anunciada naquela televisão e tal. Eu falei, paciência. Eu queria pesquisar mais. Gente, no dia seguinte, quando eu entrei, eu consegui uma televisão muito mais barata, muito melhor, uma qualidade extremamente melhor, mais barato do que aquilo que eu ia pagar. Entendeu? Valeu a pena eu ter esperado. Então, gente, a vida é assim. Pesquise aquilo que você realmente quer e não aceite imposições das pessoas. Não aceite. Claro, com o dinheiro do GESAR, a gente não vai estar preocupado com quanto a gente vai gastar ou deixar de gastar. A gente não vai estar nem aí, até porque com isso nós estamos circulando dinheiro. A gente não vai conseguir gastar esse dinheiro que vai receber. Mas como a nossa realidade hoje ainda não é o dinheiro do GESAR na conta, vai ser muito em breve, mas ainda não está na conta, nós temos que nos habituar à nossa realidade. Inclusive, pode ter o dinheiro do GESAR na conta de vocês. Aprendam a lidar com as coisas, principalmente com o celular, com o banco. Gente, aprendam a lidar. Não se tornem dependentes de outras pessoas. Gente, todo o meu conhecimento que eu passo para vocês e tudo que eu montei no meu projeto humanitário, que eu estou há 10 anos, gente, 95% eu tive que correr atrás e aprender, sozinho. 5% eu tive a ajuda de pessoas maravilhosas, e muitas coisas até essas pessoas, parte da minha equipe. Aí eu estou falando de engenheiros, arquitetos, projetistas, médicos, profissionais na área da saúde. Eu tenho uma equipe, graças a Deus, maravilhosa, tá? Pequena ainda, para o tamanho do projeto, mas uma equipe maravilhosa, na qual eu aprendi muito com eles. Mas tudo o que eles me ajudaram a colocar nos projetos, eu fui aprender. Claro que partes extremamente técnicas da área da saúde, eu não ia entrar a fundo porque não é do meu expertise, eu sou da área administrativa. Mas tudo eu fui aprender. E todo mundo pode aprender. Tem que deixar a preguiça de lado. Tem que deixar a zona de conforto do lado. Muita gente fala o seguinte, eu não tenho tempo. Uma das maiores desculpas mentirosas que a gente fala para nós mesmos é dizer que não tem tempo. Mas você tem tempo de assistir novela. Você tem tempo de assistir um filme. Você tem tempo de ficar horas jogando no celular. Você tem tempo de ficar vendo fofoca. Você tem tempo para um monte de coisa. Mas para aprender, não tem tempo. Então, gente, esse é o grande problema. Nós não colocamos como prioridade na vida a nossa evolução. E aos poucos que conseguem fazer isso, parabéns. Tenho orgulho de vocês. Eu ainda quero chegar lá, porque eu também não consigo 100%. Eu estou aprendendo. Estou no caminho. E todos nós podemos estar nesse caminho. Juntos ou separados, não importa. Mas sempre caminhando. E vocês podem caminhar, mas tem que sair da zona de conforto. Aquela palavra, eu não consigo.
Claro que você não consegue. Você já está projetando para o universo que você não consegue. Você está falando para Deus que você não consegue. É isso que você está falando. Olha, eu não consigo. É a mesma coisa dizer, Deus, olha, eu não quero aprender a mexer com o banco porque eu não consigo. Aí Deus vira para você e fala, beleza, se é isso que você quer, eu aceito. Ridículo, né, gente? Mas é verdade. Quando a gente coloca na cabeça que não consegue, você já desistiu de sem tentar. Aí entra a zona de conforto, a preguiça. Não estou dizendo que vai ser fácil, que vai ser rápido, que vai ser da noite para o dia, que você vai acordar sabendo tudo. Claro que não, gente. É exercícios. Que nem para o corpo ficar forte. É exercício, disciplina. Disciplina. Nós precisamos na nossa vida ter disciplina e tirar o conformismo. Muitas pessoas, infelizmente, pensam assim: ah, eu não consigo fazer isso, paciência. Como assim, paciência? Ou tem gente que tem dinheiro e que fala assim: ah, para que eu vou aprender? Eu pago para outra pessoa fazer. Mas você não aprende. Você se torna dependente de outras pessoas. Só que quando eu estou batendo nessa tecla do banco, gente, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade nisso, e o melhor momento é agora. É aprender agora como as coisas funcionam. É aprender a ver seu extrato, seu cartão de crédito, ter disciplina, aprender a ter uma administração básica de gastos. Porque quando os valores ferem muito grandes, gente, tomem cuidado para não serem roubados. Ah, mas não vai fazer diferença na sua vida? Com certeza não. Mas eu não aceito ser roubado, não importa o valor. Roubo é roubo. E eu não premio quem é desonesto. Eu valorizo quem é honesto. Mas eu não premio quem não é honesto. Não é a lei do Gerson, que você tem que levar vantagem sobre todas as coisas, senão você é trouxa. Não, não é. Você é desonesto, você é ladrão, você ladra. Se uma pessoa vê uma oportunidade, aquela frase que diz assim, né? A oportunidade faz o ladrão. Não, gente, de jeito nenhum. A oportunidade não faz o ladrão. Você pode ter um monte de oportunidade e você continuar sendo honesto. O seu caráter faz você ser um ladrão ou não. Não é oportunidade. Eu já trabalhei na área de segurança armada e às vezes tinham empresas que o chefe deixava às vezes uma nota de R$ 100 saindo da mesa, de propósito. Aí as pessoas passavam na área de segurança e viam a ponta do dinheiro que qualquer um podia puxar. E tinha várias equipes, várias pessoas, e a gente passava por esses lugares. O que a maior parte das pessoas não sabiam, que tinha uma câmera filmando. E muita gente era mandada embora, não sabia nem por quê, porque pegava R$ 100. Ah, mas é oportunidade? Não, é o roubo. Roubo é roubo. E as pessoas eram mandadas embora, porque o chefe fazia isso, para testar o caráter das pessoas. Então, não é oportunidade, é o caráter. E vocês vão ter muitas pessoas assim à volta de vocês. Se vocês quiserem fazer esse teste do dinheiro, é muito bom. Filma. Pode ser a pessoa que auxilia na sua casa, na limpeza. Pode ser quem quer que for. Porque se a pessoa vai lá e pega os R$ 100, porque acha que você não vai sentir falta, esse valor está mostrando quem ela é, não quem é você. Você pode criar oportunidades para checar o caráter das pessoas. E aí você decide se você quer continuar com a pessoa ou mandá-la embora. No meu caso, eu vou fazer situações como essa. Só que com a diferença que eu vou filmar e eu vou mandar prender. Vou mandar para cadeia.
porque é ladrão. E ladrão eu não quero perto de mim. Eu vou sujar a ficha da pessoa para o resto da vida. Por quê? Ela tinha a oportunidade de ser honesta. A partir do momento que ela optou por me roubar, é ladrão. Ladrão aguenta consequências de ladrão. Vai ser filmado e vai ser preso. Estou sendo radical? Não. Eu não aceito coisa errada. Vou pagar excelentes salários, vou ajudar as pessoas de todas as formas que eu puder, mas eu não admito roubo. Posso ser radical para algumas pessoas? Claro que eu posso ser radical. Mas quem está sendo desonesto? Eu ou a pessoa que teve a oportunidade de ser honesta, viu como uma oportunidade e optou por me roubar? Aí fica no critério de cada um. Tá ok, gente? Nós temos que ser firmes em nossas atitudes e não permitir coisas erradas e que pessoas nos enganem. Você não merece ser roubado. Ninguém merece ser roubado. Você não merece roubar para suprir alguma necessidade na sua vida. Você merece receber tudo de cabeça erguida, com dignidade, com esforço próprio, reconhecimento. Por isso eu procuro sempre reconhecer todas as pessoas à minha volta. Simplesmente todos nós merecemos o melhor. Nós tanto merecemos o melhor que nós estamos no Gesara. Nós hoje fazemos parte do melhor do mundo, que é o sistema Gesara. Quantas pessoas poderiam estar conosco e não estão? Nós merecemos o melhor. Então paguem muito bem seus funcionários, seus colaboradores, ajude-o de toda maneira possível. Se alguém chegar para vocês e pedir R$ 100, dê o dinheiro, nem empresta, dá o dinheiro para a pessoa. Só não aceita que ela te roube. Porque aí é a questão do caráter. E quem faz uma vez, gente, faz a segunda, faz a terceira, faz a quarta. Eu, particularmente, eu sou muito a favor de que quando uma pessoa começa a trabalhar com você, principalmente quando ela está muito tempo sem trabalhar, é você dar um voto de confiança para a pessoa e dar um valor financeiro para a pessoa. Tipo assim, ela pode demorar, um exemplo normal, de 15 dias para receber. Começou o primeiro dia, vai lá, você vai dar o vale transporte, você vai ajudar as pessoas de forma normal. Você pode chegar para a pessoa e oferecer para ela uma semana de salário adiantado. Chegar para a pessoa e dizer o seguinte: olha, eu estou te oferecendo uma semana de salário adiantado para você está muito tempo sem trabalhar, você está passando uma situação com certeza difícil, todo mundo está, e eu quero te adiantar, no segundo dia de trabalho, gente, eu quero te adiantar, você aceita que eu te adiante? E aí fica a seu critério, se você quer que a pessoa assine uma nota promissória, porque se ela pegar o dinheiro e sumir, você pode executar a nota promissória. Não é porque você precisa do dinheiro dela não, tá, gente? É porque a pessoa foi desonesta. Você está dando um voto de confiança e a pessoa está sendo desonesta com você. Você pode exigir uma nota promissória. Ou você simplesmente chega para a pessoa e fala: olha, eu vou lhe adiantar uma semana de trabalho, porque eu sei que as coisas estão difíceis para todo mundo. E aí você pode pagar suas contas, você pode fazer supermercado, você pode comprar roupas, porque muitas vezes a pessoa está com roupa velha e vai trabalhar num lugar novo, ela precisa comprar coisas assim, e aí você está ajudando essa pessoa com uma semana de salário. É uma sugestão que eu dou a todos, porque eu acho isso muito bacana, eu particularmente vou adotar isso, tá? Eu acho que é uma coisa muito bacana. Inclusive, quando você faz uma nota promissória, a pessoa, ela aumenta a responsabilidade dela perante a você. Porque quando aquela semana acabar, no caso você vai pagar de 15 em 15 dias, quando essa quinzena acabar,
ela vai receber só mais uma semana, aí você entrega a duplicata para ela, aliás, a nota promissória, e rasga. Ela fez por merecer. E ela vai se sentir muito honrada, porque ela cumpriu, você confiou nessa pessoa, e essa pessoa está grata a você, porque você deu um voto de confiança. Mesmo com uma nota promissória, gente, é um voto de confiança. Porque você não tem obrigação de ajudar, mas quem quiser fazê-lo, com certeza será muito bem-vindo. Tá ok, gente? Então, assim, eu não ia gravar áudio hoje. Achei particularmente que seria rapidinho a conversa, mas uma história puxa a outra, e eu tento sempre divulgar ao máximo o meu conhecimento com vocês. Comecei por uma indignação, mas acabou aí podendo conversar com vocês, que isso aqui para mim é como se fosse uma conversa. Eu pude passar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas que absorveram alguma coisa que eu falei. É muito bacana. Isso para mim é um pagamento. Eu fico feliz com isso. Que nem outro dia eu fui conversar com uma pessoa, tá? E uma pessoa importante. E essa pessoa comentou comigo que ouvia os meus áudios e que aprendeu muito comigo. Gente, eu fiquei tão feliz. Não é porque ela era uma pessoa importante, porque ela é uma pessoa, pelo grau dela, uma pessoa que estuda muito, uma pessoa de um nível muito alto. E essa pessoa virar para mim e dizer que aprende muito comigo, eu fico muito feliz de saber disso. Eu acho que isso daí para mim é um presente. Além das orações que eu recebo de vocês, para mim ter escutado isso é um presente, porque vejo uma pessoa, tá, que ao nível dessa pessoa eu respeito muito. Tá ok, gente? Acho que a vida é isso, é uma troca. Isso nós estamos aqui para somar e ajudar. Podemos dizer, já valeu a pena. Dessa maneira eu deixei um pouco do meu legado. Quando eu desafio vocês, a vocês deixarem o legado de vocês, dos projetos humanitários, ajudando as pessoas e seguindo em frente. Porque você é muito especial. Nunca se esqueça disso. As ferramentas financeiras estão chegando nas nossas mãos. Mas você é o capitão desse navio, ou a capitã desse navio. É você que vai decidir qual é o destino que é a sua vida e que os seus recursos financeiros irão seguir em frente. Eu tento preparar vocês ao máximo, mas as decisões sempre serão de vocês. Obrigado.